Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Bom, inicialmente, como de costume, né, gostaria de desejar um dia abençoado, que vocês estejam tendo um dia abençoado, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com boa saúde, tanto fisicamente como mentalmente, também como espiritualmente, né, que todo mundo estejam todos com o coração leve, felizes, né, é isso que a gente deseja sempre para os nossos irmãos de fé. E para aqueles que também têm interesse em entrar na fé, ainda não conhecem a palavra, ainda não conhecem nosso Deus, e gostariam de conhecer, a gente deseja da mesma forma a todos. Né? Amém? Bom, hoje a gente vamos conversar um pouco sobre um tema que é bastante questionado, principalmente para aquelas pessoas que querem entrar, querem ingressar, se aprofundar e entrar numa igreja cristã, né, querem se dedicar a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao reino dos céus. Né? O cristão pode beber bebida alcoólica? Bom, para responder esse questionamento, né, eu vou ler alguns trechos da Bíblia que falam a respeito. E posteriormente vamos conversar um pouco para tentar encontrar soluções para essas indagações, né? Bom, vamos lá então. Quem tem sua Bíblia na mão, abra em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém? Amém, amém, irmãos. Bom, então vamos à palavra, né? Lembrando que são mais de uma, né? Eu procurei algumas referências mais importantes, mais relevantes que eu encontrei na Bíblia sobre o tema. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, né, em Gálatas. Vamos a outra palavra, né? A gente deve sempre procurar mais de uma fonte para uma melhor explicação, para uma melhor conclusão. Vamos em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 e 3. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivevais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glotonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aqui ele fala duas vezes sobre a questão da bebida, né? Borrachices e bebedices. Ambas significam beber. Borrachices eu entendo como uma pessoa bêbada, né? Uma pessoa bêbada mesmo, não só bebendo um pouco de bebida. Né? Vamos a outra palavra então. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Né? O que ele quer dizer nesse versículo? O que Paulo está dizendo nesse versículo? Que não é para associar, não é para se juntar com falsos crentes, né? Com falsos cristãos que cometem tais coisas, né? Que bebem, que forem devassos, avarentos, o mais que ele diz aqui, idólatras, maldizentes, né? Nem que não é para associar esse tipo de falso crente, e muito menos quem não é crente, né? Se associar não é a mesma coisa de eu não vou conversar mais com alguém que bebe. Não é isso. Por exemplo, fundar uma igreja com essas pessoas,
fazer cultos, cerimônias, enfim, com esse tipo de pessoas. Desculpa, não é com esse tipo de pessoas, mas pessoas que fazem disso, né, que cometem esse tipo de coisa, que bebem, enfim, que se dizem crentes, mas fazem todos esses pecados. Né? Isso que ele quer dizer com se associar. Não é de maneira alguma tu não ter mais relações com quem bebe, por exemplo. Né? Outro capítulo, na 1 Coríntios também, é capítulo 6, versículo 10, que ele reforça o pensamento dele. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele reforça e ainda diz mais, né, que essas pessoas que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ao próximo. Romanos, capítulo 13, versículo 13. Todos encontraram, amém? Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contentas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Né? Mais uma vez, Paulo aqui reforça, né, que não devemos beber. Né? Bom, tendo terminado a leitura de alguns trechos, né, existem outros trechos da Bíblia, né, o próprio Jesus, ele reforça a ideia de que não devemos beber para nós deixar nossa alma limpa. Né? Existem também trechos na Bíblia que mostra o mal que o álcool pode fazer, não só o mal, mas como a perdição, né, que o álcool pode causar. Um exemplo mais tradicional é a questão de Noé, né, que ele bebe, então um dos filhos dele zomba dele, o Canaã, se eu não me engano. Cam zoa dele e acaba sendo amaldiçoado. Né? Ele e toda a geração dele. Né? Que falam também sobre. Tem outros. O Ló também tem uma experiência que mostra o que o álcool pode levar. Que tipo de desgraça o álcool pode levar. Né? Então, respondendo então essa questão, o crente, o cristão, pode beber bebida alcoólica? Né? A resposta, como a gente viu muito claramente nesses trechos da Bíblia, é não. Né? O cristão que deseja herdar no reino de Deus, né? O cristão que deseja levar uma vida conforme a vontade do nosso Senhor, Jesus Cristo e Deus, né? Não deve beber. Né? Ele deve evitar isso, porque além do fato de beber, o álcool leva a vários outros pecados. O álcool abre uma porta gigantesca para o inimigo vir e trabalhar dentro da gente, e nós levar para o caminho errado, nós levar ao pecado, nós levar a uma vida totalmente de perdição, uma vida pecaminosa, uma vida, enfim, a desgraça, né? Quanta gente morre e aí nas estradas, por exemplo, por causa do álcool. Isso é o inimigo trabalhando e ceifando vidas, ceifando almas e condenando almas, né? Isso nos entristece profundamente, né? Então o cristão ele deve fugir disso tudo, né? Ele deve levar uma vida sem álcool e entender que não precisa do álcool para ser feliz. Né? Daí a pessoa me pergunta, mas Jesus transformou água em vinho. Né? É verdade, Jesus transformou água em vinho. Porém, o vinho que Jesus criou não era o vinho normal. Né?
Ele era um vinho diferenciado, como diz a própria Bíblia, em João capítulo 2, versículo 9 e 10. E logo que mestre Sala provou a água feita vinho, não sabemos de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, então o inferior. Então ele serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? É comum nas festas que duram muito, tu serviu a melhor bebida primeiro, e depois que as pessoas já estão, digamos assim, com álcool na cabeça, começa a servir uma bebida de qualidade inferior, né? Mas nesse caso, como a gente pode ver, o vinho continuava muito bom, né? Mas por que isso? Porque Jesus transformou em vinho. O vinho que Jesus criou não era um vinho normal, como eu havia dito, né? Era um vinho santo. Então quem bebesse daquele vinho se sentiria alegre, feliz, né? Então por isso que os convidados, eles elogiaram o vinho servido depois, né? Porque eles ficaram felizes, eles se sentiram em paz, né? Coisas que às vezes o álcool consegue transmitir por um curto tempo. Essa bebida fez o mesmo para os convidados dessa festa. Então, de maneira alguma, né, a gente deve usar esse trecho para justificar a beberagem, justificar o consumo de bebidas alcoólicas na vida do cristão, né? Eu sei, principalmente para os novos cristãos, para as pessoas que estão ingressando na igreja, é difícil largar o álcool. A minha experiência pessoal comprova isso, foi muito difícil, né? Largar o álcool, porque o álcool está enraizado na nossa cultura. E não só enraizado, a gente é bombardeado por propaganda de cerveja, de vinho, de cachaça o tempo todo, né? Eles vendem na televisão, na internet, nas rádios, a ideia de que tu só pode ser feliz se tiver bebida alcoólica junto, tiver uma cervejinha gelada ali. O churrasco é só bom se tiver bebida. Enfim, né? A gente é bombardeado o tempo todo, tanto que hoje em dia está bem enraizado isso na cultura. As pessoas fazem a ligação de felicidade com o álcool ao todo o tempo, né? E acham com muita estranheza as pessoas que não bebem, né? Mas o cristão, né, ele deve entender que a gente não é desse mundo, como diz muitos pastores por aí. A gente pertence ao povo de Deus. A gente trabalha para o reino dos céus. Então a gente não deve fazer coisas desse mundo, aos prazeres da carne. A gente deve fazer os prazeres espirituais, guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, né? Então devemos, apesar de reforçar a ideia, é difícil, mas devemos abolir o álcool das nossas vidas, né? Pois assim a gente vai ter uma vida mais regrada, de acordo com a vontade de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, assim quer. Engana-se que o cristão não é feliz. De novo, a minha experiência pessoal, eu consegui ser muito mais feliz que eu era antes, sem a bebida, né? Quando eu bebia, eu tinha alguns minutos ali de felicidade, né? Descontração, falava muito, enfim, né? Mas posteriormente já vinha aquele sono, às vezes vinham sentimentos violentos, às vezes vinha sentimentos depressivos. Isso é tudo o inimigo jogando, entrando pela porta do álcool, que o álcool abriu, e trabalhando na gente. Então a gente tem vontade de chorar, às vezes algumas pessoas têm vontade de brigar, outras pessoas simplesmente apagam, né? Outras pessoas saem por aí dirigindo o carro, né? Então é possível tu ser feliz. Sei, de novo, a minha experiência pessoal, eu sou mais feliz agora do que eu era antes, né? E eu conheço muitas pessoas, minha própria esposa também está aqui para atestar o mesmo, né?
Ah, o cristão é feliz sem o álcool, né? E eu falo agora um pouquinho, tirando a parte espiritual de lado, falo para aquelas pessoas que não são cristãs, nem querem ser, né? Apesar de eu orar que elas encontrem a palavra de Deus, reconheçam que o único caminho da nossa salvação é através do Senhor Jesus Cristo, né? A essas pessoas eu digo, vocês não precisam de álcool para ser feliz, vocês não precisam beber para ser feliz, não precisa ser cristão para acreditar nisso, né? Se livrem disso aí, porque isso aí só traz desgraça, só traz morte, só traz violência, né? Se livrem desse vício. É difícil, mas vocês, todo mundo aqui tem força suficiente de conseguir vencer esse problema, né? Fica então essa minha mensagem final para todas as pessoas, né? Que não cometam esse pecado, ou aquelas pessoas que não são cristãs, não façam isso pelo amor à sua própria vida, ao amor à sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, aos seus amigos, né? Não caiam na armadilha do inimigo de querer beber e achar que a bebida é sinônimo de felicidade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Que vocês tenham encontrado sentido no coração de vocês, né? Sobre as palavras que eu aqui disse. E eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deem like, comentem, tirem suas dúvidas, né? Conversem com seus pastores, se tiver dificuldade na questão de parar de beber, conversem, busquem força, busquem apoio, né? Na fé, para vencer esse grande inimigo da atualidade, que é o álcool, né? E todos vão viver em paz, felizes e rumo ao reino dos céus. Amém? Era isso então. Até a próxima. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.